que eu entendi que não é o que eu faço que define quem eu sou. E sabe quanto tempo que demorou para eu aprender isso? 4 anos. Já crente, na igreja, chegou um belo dia onde teve um apelo da palavra, a palavra foi muito... Sabe aquela palavra que fala com você? Eu lembro que eu fui para o altar chorando, eu lembro até o canto da igreja que eu fiquei, era mais ou menos aqui. Eu lembro da poça de baba e lágrima que eu fiz no chão. E Deus pediu assim para mim, o Espírito Santo falou assim para mim, eu quero que você entregue para mim todos os seus personagens, que você acha que você faz para mim. E Deus mostrou o meu filminho para mim. Parecia que eu estava me assistindo. E parece que é aquele filme 8mm, sabe? Aquele bem devagarinho com barulhinho. Eu tive essa visão. Eu me vi ministrando louvor com meu coração sujo. Eu me vi orando para as pessoas, esperando que alguém fosse dizer, nossa, sua oração é muito bonita. Eu me vi orando para pessoas, dizendo, nossa, tomara que ela seja curada, para que a mim seja glória. Eu me vi cantando e falando, nossa, eu canto muito melhor do que ela. Meu Deus, a minha voz é muito mais ungida. Eu me vi muitas vezes pregando, porque eu já pregava. Às vezes as pessoas falam, você começou a pregar agora. Não, eu prego há 15 anos já. Só que Deus me escondeu porque eu era tão soberba que não podia me exaltar na época. Ninguém ia me aguentar. Já não me aguentam hoje. Mas o quê? Tudo tem um tempo. E Deus mostrou para mim, e eu tive vergonha de mim. Eu era um avestruz na frente do altar ali, querendo cavar. Eu cavei o chão, eu raspei aqui assim, ó, no carpê da igreja. Porque eu estava cavando literalmente um buraco com a minha cara, porque eu queria sumir, porque eu tive vergonha de Deus. E eu estou dizendo que você tem que chegar nesse ponto? Não, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eu comecei a entender que o que eu fazia não era quem eu era, mas quem eu era por dentro era o que Deus me via. Então não adiantava eu estar lá, olha, a missionária fulana está cantando, e aí agora, não, e agora você vai para a direita, e você vai para a esquerda, agora olha você, porque dá para manipular as pessoas cantando louvor. Se eu começar a falar assim, você que está aqui, chegou cansado, você que está triste, daqui a pouco você fala, nossa, eu nem estou cansado, mas sabe o que? Eu acho que sou eu. Às vezes você pode ser manipulado sem querer, totalmente diferente de quando o pastor chamou na oração, porque o que acontece? Quando a pessoa tem esse dom de cura, a pessoa sente no corpo a dor. O meu pastor é assim, quando ele sente, ele para tudo que ele está fazendo, fala, tem alguém aqui com uma dor no ombro, e ele fala que a dor no ombro dele não para enquanto ele não pega e não libera a palavra e não ora pela pessoa. Porque é um dom, um jeito que Deus usa. Mas tem gente, a gente pode se deixar influenciar. Quer um exemplo? Eu fui essa semana com o Rodolfo ver o filme do Freddie Mercury. Alguém assistiu? É o filme daquele cara lá do Queen. Ok. Vocês assistiram? Vocês choraram? Eu quase morri chorando. O Rodolfo se controlava. Eu só sentia um chorinho assim, ó. Aí a gente saiu os dois mudos do cinema falando, meu Deus, o filme acabou comigo. Mas o quê? Hollywood tem o poder, claro que é uma história real, por isso que é tão real. Você sente a dor da pessoa, e o ator é muito bom. E, na verdade, os atores nada mais são do que bons mentirosos, certo? A pessoa ganha muitos milhões para mentir bem. Mas o quê? A gente saiu do cinema constrangido com a dor da pessoa. Eu estava sentindo a dor dele de ter que comprar amigos. Falei, meu Deus, ele não tinha ninguém, ele foi na casa dos pais e ele teve que, meio que contratar alguém para ir com ele, porque ele não tinha ninguém. Então, era o cara que era adorado por todo mundo e não tinha ninguém, não tinha um amigo. Ele tinha vários gatos dentro de casa, porque ele não tinha amigos. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Um filme, um ambiente, ele manipula as suas emoções, sim. Mas sabe o quê? A gente precisa deixar ser moldado pelo Espírito Santo. E aquele dia que eu tive aquele encontro, meu pessoal com Jesus e comigo mesma, porque quando você encontra Jesus, você se encontra. Por isso que é impossível você amar o próximo se não amar você mesmo. Porque ninguém dá o que não tem. Você precisa se descobrir. E naquele dia eu comecei a colocar todos os meus personagens ali. Cada um eu tirava uma camada. E os meus personagens eram o quê? Era a Ali do louvor, era a Ali do Rodolfo, era a Ali da intercessão, era a Ali que orava pelas pessoas que estavam possessas, aquela super espiritual que resolve tudo.
Que tinha algum problema de madrugada, era o meu telefone que tocava. Então eu amava que, nossa, é o meu telefone que toca. As pessoas ligam para mim. Então eu tive que tirar várias camadas, e aí naquele dia Deus falou exatamente isso para mim, como eu estou dividindo com vocês. Não é o que você faz para mim que te define, mas quem você é em mim que vai determinar o que você vai fazer. E ele falou assim para mim, e a partir de hoje, até que eu te fale outra coisa, eu não quero que você faça uma coisa na minha casa, na igreja. Ele falou, eu não quero nem que você leve água no altar. Você não vai cantar no louvor, você aqui no Mevan não vai cuidar das crianças, você não vai para a intercessão. Agora pensa quantos convites. E aí, quando é que você vai entrar para o louvor? Eu falo, então, estou orando. Quando é que você vai vir para a intercessão com a gente que a gente está precisando de ajuda? Pastora, eu vou, um dia eu vou. Porque o que acontece? As pessoas associavam eu e o Rodolfo, a gente tem um monte de coisa para servir na igreja. Só que eu não estava podendo, porque Deus falou para mim, eu preciso te ensinar quem você é em mim. Então, antes de você perguntar qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério, o que você vai fazer para Deus, você precisa se ganhar para Ele. E é esse o problema, que muita gente pula essa parte. E aí depois você entra, depois de um tempão, entra em crise, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço. Eu não sei qual que é o meu chamado. E parece que, e o que acontece? O chamado parece que vira uma vaidade, você dizer que você faz alguma coisa. Só que o teu chamado pode variar. Um dia você pode fazer uma coisa, outro dia você pode fazer outra. E eu gosto sempre de usar esse exemplo, que tem 3 cegos que Jesus curou na Bíblia, relatados. A Bíblia diz que se fossem escrever todos os milagres que Jesus fez, ia faltar folhas. Ou seja, esses são os 3 que estão ali escritos. Mas teve muitos outros que Jesus curou. E o primeiro cego que aparece na Bíblia que Jesus curou era o cego de Jericó. É aquele que fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega na frente dele e fala, o que queres que eu te faça? Eu acho louco porque talvez se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa ia pedir alguma coisa carnal para Deus, para Jesus. Mas o cego discerniu que ele era o filho de Davi. E ele falou, eu quero ver. Aí pra gente hoje, que a gente sabe a história, o final da história, é meio óbvio. Você fala, claro, o cego pediu para ver. Mas não era óbvio? Não era óbvio. Jesus não tinha morrido, nem ressuscitado, nem mandado o Espírito Santo, nem nada tinha acontecido. Jesus era um homem normal. Mas aquele cego que nem tinha olhos, ele discerniu no Espírito que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então quando Deus se apresentou para ele, ele perguntou, o que queres que eu te faça? Eu sempre falo, talvez se fosse eu ia dizer, me leva no banheiro, me traz um copo d'água, me dá um número 1 do McDonald's. Tipo, ia pedir alguma coisa que alguém pudesse fazer. Mas ele pediu uma coisa que só Deus pode fazer. E com essa deixa eu quero te encorajar a quando você for ter um encontro seu com Jesus, quando Jesus estiver na tua frente te perguntando o que queres que eu te faça, peça coisas espirituais para Ele. Não peça coisas que o dinheiro pode comprar, ou que o teu esforço pode fazer. Peça coisas que só Deus pode fazer. Sabe o que Deus pode fazer? Te ensinar a perdoar. Sabe o que Deus pode te ensinar, que dinheiro não compra? A mudar teu coração. A ser uma pessoa amorosa. A ser uma pessoa que não pensa mal. A ser uma pessoa que consegue olhar para as pessoas e ter compaixão. Porque às vezes a gente olha, é automático, a gente pensa mal. Só que Deus, em Ezequiel, diz que Ele tira o nosso coração de pedra e põe um de carne. Isso só Deus pode fazer. E a minha mensagem nessa noite é sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que muita gente para de fazer as coisas e não tem entendimento? Tipo, para de sair na balada, para de transar, para de beber, para de fumar, para de curtir por aí. E acha que isso, você está bem. Tipo, nossa, eu vou todo domingo na igreja, eu até dou oferta, dou dízimo, eu parei disso, parei daquilo, para aquilo outro, e a minha vida não muda. Claro, porque você só parou de fazer coisas. Isso não significa que você teve uma mudança interior. Porque eu posso não fazer, mas eu posso pensar. E Jesus falou que assim como eu penso, assim Ele é. Então Ele fala assim, a lei diz que aquele que for pego em adultério com alguém deve ser apedrejado, mas Ele diz, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher e cobiçar, já se imaginar com ela, já pecou. O que Ele quer dizer com isso? Que Ele quer mudar a gente por dentro, não por fora.
Não adianta eu viver sempre me controlando por impulso, que uma hora eu vou estar um dia mal e pegar, quer saber, tomo tudo. E aí o que acontece? As pessoas largam Deus.